Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde nós trazemos aqui as pessoas do bem para que elas possam então compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências e então fazemos uma reflexão. E olha só o assunto de hoje, assunto fantástico, transformação digital da manufatura e operação. Como sair do conceito à prática. Temos tratado o tema de transformação digital, indústria 4.0, com certa ênfase aqui na Prosa com Bertaglia. Nosso objetivo é trazer mais clareza ao assunto, pois muita coisa tem sido falada, porém, estes conceitos trazem dúvidas para muitas pessoas, estejam elas nas empresas ou fora delas. Contudo, para aqueles que possuem uma visão e conhecimento satisfatório sobre o assunto, resta o desafio de colocá-lo em prática. Uma tarefa desafiante. O mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tem trazido dificuldades para os profissionais. Lidar com a inovação nesse contexto de agilidade parece algo que muitas vezes não está ao alcance de nosso entendimento. E aí, como é trazer essa transformação digital para o negócio? É sobre isso que iremos refletir aqui nessa Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Carlos Eduardo Boechat. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertaglia o Carlos Eduardo Boechat. Enfim, quem é o Carlos Eduardo Boechat? Olá, Bertaglia, olá a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Satisfação muito grande estar aqui justamente falando de um tema que eu sou apaixonado, que é a transformação digital das manufaturas e operações, indústria 4.0. Quem que é Carlos Eduardo Boechat? Na verdade, eu sou mineiro, nascido em Governador Valadares, criado numa cidade do interior de Minas chamada Ouro Branco, filho de Carlos Eduardo Boechat Muniz e Sara Teixeira Diniz, um engenheiro e uma professora, casado com a Betânia e tenho 38 anos de idade. Sou executivo e empreendedor na indústria e já atuo com o tema de transformação digital e indústria 4.0 há aproximadamente 8 anos. Como bom engenheiro, comecei minha carreira ali, minha formação, na verdade, foi na PUC Minas, e depois eu comecei minha carreira na Toshiba, Siemens, GE e por aí vai. Então, aí tem bastante história pela frente. Obrigado. Olha só que bacana, meu amigo. Fantástico, Boechat. Eu vou te chamar Boechat, tá bom? Tudo bem para você? Fica à vontade. Boechat, meu amigo, vamos contextualizar esse tema, que é um tema fantástico, extremamente atual, né? Muitas perguntas. Nós temos aqui, acompanhando a Prosa com Bertaglia, muitos professores, estudantes e profissionais, e muitos deles interessados nesse tema. Sempre que surge, pinta esse tema por aqui, o pessoal fica apaixonado. Vamos em frente e contextualiza um pouquinho para a gente essa história de transformação digital e indústria 4.0, Boechat. Vamos lá, já tem alguns anos que a gente vive a quarta revolução industrial, que se iniciou aproximadamente mais de uma década na Alemanha, envolvendo o governo alemão e algumas organizações, algumas empresas, grandes instituições. E a transformação digital, ela também vem já nesses últimos anos sobre alguns pilares, sobre o pilar de tecnologia, sobre o pilar de processos, de pessoas e de modelos de negócio. Então, cada vez mais a gente vê presente nas organizações programas e projetos envolvendo transformação digital na indústria e também as jornadas de indústria 4.0. Obviamente que isso, numa primeira instância, a gente via mais fora do Brasil e agora já passa a ser uma realidade, a gente vê cases interessantes também de empresas brasileiras. Que bacana, que maravilha. E é importante isso que você está falando, porque, embora as pessoas tenham dúvidas, muitas empresas estão embarcando nesse assunto e, de certa forma, utilizando aí a tecnologia como um elemento importantíssimo nessa jornada, porque eu chamo de jornada, na realidade, esse caminhar
do mundo 4.0, da transformação digital. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse assunto, e principalmente aí, o Boechat, o lado da perspectiva de pensar, repensar os negócios, ou seja, nem sempre apenas aplicar a tecnologia é o melhor caminho, ou seja, nós temos que ser seletivos. O que você pensa sobre isso, Boechat? É um ótimo ponto que você levantou. Tem uma frustração grande de algumas empresas e algumas pessoas de terem não ter conseguido obter resultados através da transformação digital indústria 4.0. E um dos motivos é justamente o fato de ter partido da tecnologia em vez de ter partido do problema de negócio. Esse é um equívoco muito comum, é uma armadilha que muitas empresas acabam caindo nisso, e é normal, porque se existe um encantamento, às vezes, pela tecnologia, né, e a pessoa fica preocupada, onde que eu vou colocar robô colaborativo, onde que eu vou colocar IoT, onde que eu vou colocar inteligência artificial, e, na verdade, não deveria ser assim, né? O caminho é quais são os problemas de negócio que eu tenho, como que isso está alinhado com a estratégia da minha organização, o que eu preciso fazer para ser mais produtivo, para reduzir meus custos de manutenção, para melhorar a qualidade do meu produto, para ter uma economia de energia, e a partir daí eu ver qual a combinação de tecnologia que vai resolver esse problema de negócio. Então, essa é uma primeira recomendação que eu daria, e sem dúvida é uma armadilha que eu, inclusive, já cheguei a ouvir de alguns CEOs, né, e alguns outros executivos do C-Level, comentando assim, Boechat, eu não aguento mais fazer POCs e fazer pilotos sem gerar resultado. Eu quero projeto transformacional que vai impactar minha organização. Eu estou sedento por produtividade, por eficiência, por aumento da capacidade produtiva. Eu vou ficar para trás, eu preciso evoluir nisso para a questão de competitividade da minha empresa. Então, acho que aqui fica uma das lições para a gente poder reavaliar e repensar quando a gente for discutir uma jornada de indústria 4.0 e de transformação digital. É fantástico isso que você trouxe, Boechat, até porque nós temos trazido aqui no canal algumas perspectivas voltadas para o mundo 4.0, para a indústria 4.0, e principalmente, um deles, você deve conhecer o William Franco da Natura, nós trouxemos o William também para falar, e o William deu alguns exemplos bem característicos, e ele falou exatamente o que você disse, ou seja, onde é que nós vamos trazer benefícios para a organização. Logicamente, começa com o piloto, mas antes do piloto, você olha a perspectiva de que tipo de benefício poderia ser gerado. E ele comentou que dos casos que eles escolheram para poder trabalhar, isso é aberto, né? Então eu posso comentar aqui, 85%, 90% deu certo, ou seja, os cases escolhidos, né, realmente frutificaram, e isso é muito importante. E você falou de um outro ponto aí de liderança, né, Boechat? Ou seja, a liderança ela tem que pensar negócio e pensar digitalmente, ou seja, como é que você encaixa, né, esse quebra-cabeça, e aí você precisa ter uma visão tecnológica, não necessariamente sua, mas ter alguém que eventualmente te respalde, te suporte, uma empresa de consultoria ou a área de tecnologia da informação dentro da organização, exatamente para direcionar, porque as dores você conhece, agora como é que eu resolvo essas dores? Eu gostaria de explorar um pouco mais esse lado contigo, principalmente pela perspectiva da liderança digital, como ela deve estar preparada, e já em seguida você comentar um pouquinho o papel das pessoas nesse processo todo, porque nós somos digitais, mas não digitais só de WhatsApp, né, Boechat? É verdade. Acho que tem várias pesquisas, né? Inclusive cheguei a fazer uma delas também no próprio LinkedIn de dos principais fatores que dificultam essa escalabilidade digital, né? Nas indústrias. E um deles que sempre aparece é a questão do mindset da liderança. Como que a gente consegue atuar nesse sentido para ter ali uma nova maneira de pensar, uma visão mais ampla, como que a gente pensa em algo mais transformacional, como que a gente assume esse protagonismo nessa transformação das indústrias. Então, isso é uma agenda fundamental. Não dá para você terceirizar e falar assim, não, eu vou ser coadjuvante nesse processo. Não, você tem que assumir o papel ali de protagonista e de condutor dessa transformação. E é claro, uma coisa que eu sempre comento na transformação digital é que
a gente tem vários pilares, mas o pilar de pessoas, ele é crucial e fundamental. Você pode ter os melhores hardwares, softwares, plataformas do mundo, se você não tiver com o time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Você precisa colocar os colaboradores como centro dessa transformação digital, porque toda transformação digital, ela também é uma transformação cultural. Então, muitas vezes as empresas não se atentam a essa questão de cultura, de organização, de governança. E isso é fundamental para o sucesso dessa jornada. Que bacana, legal esse ponto aí, porque pessoas, na realidade, as pessoas acabam sendo os pilares importantes desse processo todo. E é importante também mencionar, eu fiz uma prosa recentemente, onde as pessoas sempre colocam, né, os líderes sempre colocam os talentos das pessoas como ativos super importantes. E essa pessoa fez o seguinte comentário: se você estiver numa reunião onde está discutindo a organização, verifique quanto tempo se fala de pessoas, quanto tempo se fala de processos e quanto tempo se fala de parte financeira. Ou seja, o que se fala de pessoas ainda é o mínimo. Nós temos que realmente olhar por essa perspectiva. E a pessoa que comentou isso, ela conhece bem. É o Ruichi Ozawa, né, do Great Place to Work. Então, é alguma coisa bastante interessante. Eu gostaria que nessa conexão ainda das ferramentas, você falasse um pouco da sua perspectiva, aí a sua visão de como está o Brasil, Boechat, porque muitas vezes nós pensamos muito mais no aspecto econômico, político e social. O governo não desenvolveu um roadmap, como fez a China, ou como fez os Estados Unidos, o México. A gente aqui até ensaiou um roadmap para a indústria 4.0, mas nós não precisamos esperar o governo. Você concorda comigo, Boechat? Concordo, eu acredito que a gente tem que, de fato, evoluir com essa agenda, independente de qualquer situação do governo. É óbvio que tendo fomentos, tendo linhas de fomento com relação à inovação, o governo apoiando, sem dúvida nenhuma vai ajudar muito, especialmente as pequenas e médias empresas. Uhum. Então, isso é fundamental. E existem algumas linhas. Quando a gente pega, por exemplo, o FINEP, o Rota 2030, você tem o próprio Senai faz um trabalho interessante. Então, você tem algumas instituições, associações, enfim, que acabam auxiliando também essas pequenas e médias indústrias. Mas nós, como executivos, ou como empreendedores dentro da indústria, a gente tem que entender que a gente não dá para ficar esperando o que o governo vai fazer, como que eu aguardo uma criação de um programa, de alguma política que vai, não. Eu tenho que analisar e ver como que eu penso de uma maneira criativa, que eu consiga ter uma estratégia muito bem definida, onde eu consiga trazer alguns resultados no curto prazo e monto essa visão minha de longo prazo. Então, essa ambidestria, né, como que eu consigo olhar e atuar no curto prazo e também no longo prazo, isso é fundamental para qualquer executivo que atua hoje numa indústria. Aliás, você tocou num ponto aí que me fez refletir e pensar aqui. Hoje nós temos aí a existência de muitos empreendedores, né, as famosas startups, onde o pessoal, de alguma maneira, vem trazendo algumas soluções interessantes. Logicamente, algumas soluções ainda são muito embrionárias na fase do idea generation, né, na geração de ideias, e muitas vezes também não pensando nas dores das organizações. Mas tem aquelas startups mais consistentes, eu inclusive mentoro algumas delas, onde elas pensam nos problemas e como resolver esses problemas. Mas, meu amigo Boechat, vamos fazer o seguinte: nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, uma prosa que está fantástica, e eu gostaria de explorar, no segundo tempo da prosa, no segundo bloco, algo voltado para estratégias de investimento, ou seja, como é que eu crio valor para a organização e eu aloco o recurso adequado para aquele valor. Pode ser? Vamos nessa? Pode ser, vamos nessa. Bacana, Boechat, muito bacana. Essa prosa aqui está fantástica, né? Você trazendo aqui alguns elementos, uma contribuição importante para profissionais, professores e estudantes. Tem muito estudante que acompanha aqui a prosa com Bertaglia. Vamos já enveredar nesse caminho aí, desbravar a parte de estratégias e entender
como é que as pessoas fariam, Boechat, para buscar o equilíbrio do investimento, o lugar certo para poder investir? Você já mencionou, de certa forma, lá no começo, falando das dores e a busca da solução. O grande ponto aqui, e aí eu quero ousar um pouquinho e provocar as pessoas, né? Ou seja, será que eu conheço as minhas dores? E será que eu conheço as soluções de mercado? Vamos navegar nisso? Vamos sim. Acho que o primeiro ponto de tudo é você ter uma estratégia bem definida. Quem não tem um plano, não tem estratégia, não tem nada. Então, esse seria um primeiro caminho que eu sempre recomendo, não só eu, mas a Accenture em si, que é a empresa que hoje eu sou um diretor associado aqui da área de Industry X, né, que é a área que atua com a transformação digital das manufaturas e operações, a gente sempre recomenda. Então, você ter esse plano, você ter esse roadmap, no primeiro momento, o que, que você deve endereçar? Justamente entender quais são esses desafios, quais são essas dores, como que isso está alinhado com a estratégia da organização, com os pilares. Por exemplo, tem organização que deixa muito claro um pilar de qualidade, um pilar hoje em dia de sustentabilidade. ESG nunca teve tão forte quanto agora, que inclusive ESG é um dos tópicos que a gente tem discutido como uma próxima revolução industrial. Independente se vai ser 5.0, qual o nome, a nomenclatura, ela vem com esse pilar muito forte, né? E aí, quando a gente olha, voltando, né, quando a gente olha primeiro para esses desafios, entende o nível de maturidade que se encontra cada uma das suas fábricas, a partir daí você consegue pensar no segundo step, que é como é que eu consigo classificar e priorizar isso? E é fundamental você partir de números, você analisar os dados, as informações financeiras, onde que de fato tem possibilidade de ganhos, né, de produtividade, de eficiência, redução de custo de manutenção, redução do consumo de energia, melhoria da qualidade do produto, aumento da capacidade produtiva, enfim. E a partir disso, você analisando e com uma lupa muito forte nessa parte do COGS, né, que é onde a gente vê que tem uma grande parte para endereçar ali nas manufaturas e operações, a gente consegue ver qual a combinação de tecnologia vai resolver aquele problema de negócio. Então, imagina que você tem alguma solução que envolve IoT com cloud, inteligência artificial e 5G para endereçar um problema. Ah, Boixá, me dá um exemplo disso. O caso que a gente fez no final de 2021, primeiro projeto de 5G no Brasil, envolvendo a Stellantis, a Accenture e a TIM, que eu tive a oportunidade de liderar, onde nós implementamos o primeiro projeto piloto de 5G, inclusive para a indústria automotiva no mundo. Lá era um caso, né, um use case que era voltado para a qualidade do produto, qualidade dos chassis do veículo, e a solução disso passou por essa combinação de tecnologia que eu falei. Então, aqui um exemplo prático, né? E claro que a gente acabou implementando. Então, como que eu olho para essa combinação de tecnologia e a partir daí, como eu olhei para a questão dos números, eu já começo a ter uma ideia do que tem de solução, analiso todo o ecossistema, o que tem de provedores de plataforma, de nuvem, de software, de hardware, ecossistema de startups, enfim. E aí eu consigo ver como que, de fato, isso vai mexer o ponteiro da organização. E aí, no terceiro step, eu já crio esse roadmap, pensando no horizonte de curto, médio e longo prazo, crio essa jornada self-funding para poder falar assim, tá bom, eu tenho uma combinação de projetos no curto prazo que vai me dar um payback, um ROI de tanto, com isso eu tenho um saving que vai ajudar a subsidiar uma próxima fase, por aí vai, e eu construo isso, essa visão de futuro. Claro, você tem uma série de tópicos aí no meio do caminho que eu acabei não comentando, arquitetura de sistema, convergência IT-OT, como é que eu analiso essa integração vertical do RP até o chão de fábrica, integração horizontal da área de pesquisa e desenvolvimento, passando pela manufatura até marketing e vendas, tudo isso acaba sendo analisado. Mas o fato é, quando eu chego no final dessas 3 etapas, onde você tem um roadmap já bem estabelecido, já tem uma estratégia montada, um plano, você já começa a entrar na fase de implementações e aí você mexe o ponteiro da organização. Começa a impactar no seu EBITDA.
e aí torna a sua empresa mais competitiva. Fantástico. Você trouxe alguns pontos aí extremamente importantes e o que chamou a atenção, inclusive, é olhar um pouco pelo lado da tecnologia, das capacidades tecnológicas que eu tenho dentro da organização, e você usou uma palavrinha mágica aí, o Boechat, maturidade, né? Olhar qual é a maturidade em que a minha empresa, independentemente do tamanho em que ela se encontre no momento, se é pequena, média ou grande, mas qual é o estágio da minha capacidade tecnológica para eu saber o quanto eu vou precisar evoluir nesse meu roadmap. E aí me chama a atenção e uma outra questão que eu gostaria de trazer para você. Você mencionou aí a empresa que você trabalha, onde você é diretor associado, perdão, Accenture, e hoje a gente consegue ver no Brasil empresas, né, um ecossistema de organizações que têm uma orientação grande e que podem, que entendem, compreendem, conseguem ajudar os clientes, tanto do ponto de vista de identificar quais são as dores, como do ponto de vista de prover a solução, o remédio, né? Receitar o remédio para ele. Como é que você enxerga isso? Logicamente, você está dentro de uma organização que faz isso, mas a sua empresa ela demanda mais integração no ecossistema, né? Então, você está falando de processo, você está falando de conhecimento, você está falando de software, você está falando de hardware, e aí vem o lado da automação, você citou aí o 5G, a conexão, porque tudo isso precisa estar funcionando adequadamente e de forma integrada. Quer comentar um pouco sobre isso? É muita coisa, Boechat? Falei muito aqui? Não, falou muito não. E só recapitulando, quando eu falei de maturidade, você trouxe um ponto fundamental, que não é só tecnologia, são processos também. Então, toda vez que a gente vai inserir uma plataforma, alguma solução, algum software, algo do tipo, você também traz ali um componente que é de revisão de processos. Então, isso também é fundamental. Agora, trazendo para esse tópico que você levantou, esse ecossistema, ele é complexo. Então, se por um lado você tem as indústrias, você tem também as organizações, associações, onde tem as próprias linhas de fomento, citei aqui recentemente a questão do FINEP, né, agora há pouco, você também tem um ecossistema, que eu diria, de provedores de hardwares, de softwares. Então, eu comecei a carreira, eu comentei, trabalhei na Siemens, por exemplo, uma empresa focada muito nisso. Você tem, depois, quando eu fui empreender, fui montar minhas empresas, né, junto com outros colegas, acabou sendo um grupo ali com 3 empresas, uma startup, onde na época tinha um foco muito grande na integração completa do que estava em termos de automação elétrica, TI industrial, depois indústria 4.0, convergência IT/OT. Nesse caso, é um ecossistema que envolve os integradores, né? Então, você tem as empresas que fazem as integrações de sistemas e que são fundamentais aí também, com certeza, tanto as empresas que atuam no aspecto de TA quanto de TI industrial, ou as que conseguem atuar nos dois lados. As startups, eu tive a minha startup também, né? Antes de vender, depois de 4 anos que a gente estava com as empresas, já com 200 funcionários, a gente acabou vendendo as empresas e aí já participando já de um grupo maior, mas eu tenho oportunidade de conversar com bastante startups, mentoro também, acabo sendo investidor em alguns casos. Você tem uma série de startups também que envolvem esse ecossistema de indústria 4.0. A gente faz um trabalho, por exemplo, aqui na Accenture, junto com o Cubo do Itaú, agora com o Fieng Lab, também estamos ajudando, somos avaliadores lá das startups, enfim. Tem uma série de empresas que também certamente impactam positivamente as indústrias. Agora, quando a gente vem para um horizonte mais no aspecto de pensar em grandes transformações, em grandes indústrias, é onde eu vejo um papel da Accenture como orquestrador disso, né? Então, ela entra desde essa fase de estratégia, né? A gente vê muito também uma própria McKinsey, BCG, são empresas que trabalham muito bem nesse aspecto de estratégia. Consultoria, né? Que a Accenture também tem muito forte, assim como tem as Big Four, né? Quando a gente fala em Ernst Young, Deloitte, KPMG, PwC, por aí vai.
mas, de fato, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente atua nessa fase de estratégia e consultoria, a Accenture também é um grande integrador. A gente tem aqui, por exemplo, um trabalho que vai, todo esse ecossistema que vai desde a integração do RP até chão de fábrica e toda essa parte da integração horizontal, a gente acaba executando também, assim como a sustentação e operação. Então, como a gente tem esse papel dentro da sociedade, você acaba sendo orquestrador de muita coisa. Então, você tem que plugar uma ou outra startup, e você pluga ali uma associação, uma linha de fomento, e você traz um provedor de nuvem, seja AWS, Google, Microsoft, traz um provedor um fornecedor de software, de hardware. Então, no final das contas, para a gente conseguir trabalhar nessas grandes transformações nas indústrias, é preciso ter todo esse ecossistema envolvido. Claro que tem que ter isso organizado. Não dá para você chegar e fazer isso de qualquer maneira, achar que você vai conseguir orquestrar por conta própria. É complexo, tem que ter experiência, tem que ter o trato e tem que ter o foco no resultado. Muitas vezes as empresas elas se preocupam, agora eu vou implementar esse projeto aqui e não mensura qual é o resultado, não cria o escritório de valor de projeto, como que você consegue ter um acompanhamento. Você comentou agora há pouco, né, sobre o caso de uma indústria que, né, já tem vários projetos pilotos implementados, mas qual que é o desafio que eu vejo hoje de muitas indústrias, né? É conseguir dar escalabilidade. Como que eu consigo fazer com que essa POC, esse piloto, realmente escale dentro dessa fábrica e dentro das outras fábricas daquela companhia? E aí é onde muita empresa está travada, não consegue evoluir nesse sentido. Você pega, por exemplo, a Accenture fez uma pesquisa com mais de 600 indústrias ao redor do mundo, e onde apontaram o seguinte: 39% das indústrias estão numa fase de projetos pilotos e POCs. Não conseguiram dar essa escalabilidade. Então, é aí que eu vejo hoje um ponto para a gente poder dedicar nossa atenção para que a gente consiga, de fato, destravar isso e gerar resultados concretos e sólidos para as organizações. Que bacana. E é interessante, eu estou aqui pensando, já tivemos algumas conversas aqui sobre indústria 4.0, transformação digital, mas as visões, elas são fantásticas e complementares. É muito legal isso, ou seja, se nós pegarmos as diferentes prosas, que deve ter sido umas 4 ou 5 sobre esse assunto, elas se complementam. Elas não são diferentes, né? Elas se complementam. Então, isso é muito interessante. Nós estamos no finalzinho aqui. Está fantástica, tem um gostinho de quero mais, e usando todo o seu conhecimento, sua experiência aí, Boechat, uma das coisas que eu gosto de deixar ao final da prosa são algumas dicas, né? Independentemente do tamanho da empresa, que dicas que você traria para aqueles líderes empresariais que gostariam de seguir adiante nesse processo todo? Você vai indicar um livro para a moçada? Vou indicar livros. Mas vamos lá, vamos dar algumas dicas, né? Dicas para profissionais e dicas para as empresas, né? Acho que tem os dois lados da história. Você comentou que tem um público que trabalha na indústria, mas tem um público também que envolve instituição de ensino, né? Isso, Professores, alunos, enfim. Então, obviamente que cada pessoa e cada empresa está em algum momento, né? Tem pessoas e empresas que já estão numa fase já mais evoluída com relação a essa jornada de indústria 4.0, já tem alguns cases, já tem um programa bem estabelecido, assim como tem pessoas que estão conhecendo agora, estão ainda entendendo melhor o que é esse assunto e como que podem atuar nesse sentido. Algumas dicas que eu vou dar, né? Primeiro, no aspecto pessoal, no aspecto do indivíduo em si. Para quem nunca ouviu falar, nunca trabalhou com indústria 4.0, quer conhecer melhor o que é essa quarta revolução industrial, tem um livro que é clássico, que é do Klaus Schwab, que é a quarta revolução industrial. Você fala, pô, Boixá, esse livro ele é realmente bastante conhecido. Pois é bastante conhecido por isso mesmo, por ele ser o básico, ele é o conceitual, para você começar a entender o que é a indústria 4.0, a importância disso, e desmistificar algumas coisas com relação
até mesmo o impacto que isso representa na sociedade e os benefícios que ela traz para a sociedade. Então, esse é um primeiro ponto. Para as organizações, eu vou dar uma dica que é o seguinte: eu criei um artigo que eu publiquei ele em fevereiro desse ano, ele está no meu LinkedIn, que são é o passo a passo para a indústria 4.0. Então, lá eu explico cada um dos passos que deve ser dado, desde o momento que você está conversando dentro da sua organização e vai buscar ali quem que é o sponsor para isso, se é o CIO, se é o VP de manufatura, o COO, o momento que você está criando esse roadmap, o momento que você está engajando o time. Então, ali eu explico o passo a passo da indústria 4.0. Um outro ponto que eu gosto de trazer, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha aqui para o Eric, que foi um colega aqui na Accenture durante muitos anos. É um livro em inglês, mas vale muito a pena para quem tiver oportunidade. Chama Industry X.O. Aqui ele traz uma visão que, além da indústria 4.0, ele olha para essa transformação digital não somente da manufatura e da operação, como também da engenharia do produto e também da aplicação das tecnologias para fora das fábricas. Que é você pensar num veículo conectado, numa geladeira conectada, como que você usa IoT, Analytics aplicado num trator, numa geladeira, numa cafeteira. Então, abre um pouco mais o horizonte nesse sentido. Então, esse é um outro livro que eu recomendo também fortemente. Bem, para quem tiver a oportunidade de me acompanhar, vira e mexe tem, praticamente todos os dias, tem algum post, né, no LinkedIn ou então em alguma outra mídia, participações em eventos tem todo mês, artigo também, só esse ano já tem mais de 10 artigos. Tem um artigo que é justamente de transformação digital da manufatura e operação, como sair do conceito à prática. Que é exatamente o nosso título. É exatamente esse título aqui, porque é interessante, né? Eu lembro quando foi mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava lá no Cubo, né, do Itaú, e o pessoal na época me convidou para dar palestra para as startups e também para as indústrias ali envolvidas no Cubo e tudo mais. E o pessoal estava assim, pô, Boixá, a gente fala muito de transformação digital, uns 3 anos atrás. Só que toda vez que vem trazer case, o pessoal fala em Uber, Netflix, começa a trazer esse tipo de case, né? E esse negócio está ficando um pouco batido, porque, poxa, legal, bacana, é transformação digital, mas a gente quer coisa aplicada na indústria, ali na manufatura, no show de fábrica, na operação. Poxa, como é que a gente começa a endereçar isso, né? E aí, realmente, eu parei para refletir naquela época, eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas muita gente fala em transformação digital, fala do conceito, mas como que isso está sendo na prática quando a gente olha para esse recorte de manufatura e operação? Porque uma coisa é transformação digital de um banco, você pensar em uma jornada para a cloud de uma empresa de varejo, uma empresa bancária, isso é uma coisa. Agora, como é que você olha para esse horizonte de manufatura e operação? Inclusive, Bertaglia, acabei nem te comentando isso, né? Depois que eu terminei lá meu curso de engenharia na PUC, eu fiz lá o MBA na FGV, com depois extensão em Ohio, eu estou terminando agora um mestrado na Fundação Dom Cabral. E o tema do mestrado é justamente a estratégia de transformação digital nas manufaturas e operações, Olha que que tem a legal. ver também com o tema que a gente está conversando aqui. E aí, claro, quando a gente olha para isso, né, nesses últimos anos, você consegue ter excelentes exemplos de transformações na prática. Você olha e vê o trabalho que a Nestlé faz, fantástico, na parte de automação, robótica, indústria 4.0, o que ela fez de exercício aqui no Brasil, junto com a Pollux também, de aplicações que a empresa que a Accenture adquiriu início de 2021, uma empresa de Joinville, Santa Catarina, fantástica também.
E aí algo que serviu de exemplo para a Nestlé para o mundo inteiro. Você vê o trabalho que é feito também na Daimler, né, na Mercedes-Benz, com o Rafael, com o time lá, então tem aplicações, soluções fantásticas. E aí, quando a gente olha também, você fala, tá, mas você está falando de empresas globais, tudo bem, então vamos olhar para empresas que são multinacionais brasileiras. O trabalho que vem sendo feito pela M. Dias Branco, por exemplo, que ela foi lá, construiu um roadmap, implementou agora o MES, está migrando ali, além de migração de sistemas, ela está fazendo a integração do RP com chão de fábrica, já evoluiu na agenda de indústria 4.0 com algumas outras implementações. Quando a gente vê o trabalho também de uma outra empresa, você pega a própria Gerdau, a Arcelor, o que eles evoluíram nesse sentido. Então, você tem bastante referência hoje que você consegue tirar de exemplo. Poxa, Boixá, mas será que todas elas estão evoluídas em todos os níveis? Não, cada um tem um nível de maturidade. Quando você pega o recorte para manutenção, tem empresa que ainda está numa fase de padronização de plano de manutenção, pensar na manutenção centrada em confiabilidade, ou manutenção baseada em condição, CBM, né, e RCM. Já tem empresa que está trabalhando já com a questão de manutenção preditiva, né? Poxa, vou trabalhar com a preditividade do motor ou de algum outro equipamento. Assim como tem uma grande mineradora que a gente está discutindo e trabalhando, ela já está numa fase da manutenção prescritiva, depois da preditiva. Então, cada empresa está ali num nível de maturidade. E é importante a gente saber como que a gente consegue apoiar essas indústrias para evoluir nessas grandes transformações. Uau, meu amigo, que fantástico! Não pude aqui me acomodar e pensar nesses exemplos que você trouxe, foram realmente exemplos fantásticos e dá para ver, então, que nós estamos navegando, estamos no caminho certo. Boixá, meu amigo, um abraço virtual para você, nós estamos encerrando a nossa prosa aqui, gratidão enorme pela sua contribuição, Boixá. Obrigado, Bertaglia, obrigado a todos aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo, espero que tenham gostado e fica aqui o meu contato ali no LinkedIn, só me acessarem, tem ali meu telefone, e-mail, tudo, fique à vontade. Um grande abraço. Maravilha. Meu amigo, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, Boixá. Um abração. Ao infinito e... Amém!